igreja vou passear. Amém. Eu peço que a igreja tenha um pouquinho de paciência, porque é uma barreira muito grande, aqui eu estou quebrando e eu estou muito nervosa. Eu vou ler aqui em Jeremias, capítulo 1, versículo do 4 a 10. Glória a Deus. O Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar, e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Quando eu recebi a oportunidade de pregar alguns dias, eu não tinha noção do que falaria, e eu preparei inúmeras palavras, mas em todas elas eu não me encontrava. E o Senhor me direcionou a Jeremias, e me direcionou exatamente para isso. E eu não exatamente sabia o que falar. Eu pensei que eu ia só ler e depois ia explicar, mas em meio a tudo isso, eu descobri que depois de ler tudo isso, o mais fácil era falar de mim. Falar do meu testemunho, porque literalmente isso que eu acabei de ler é a minha vida. Eu, ainda no ventre da minha mãe, fui escolhida, eu fui o milagre dela, apesar de eu não gostar muito de falar disso, eu fui o milagre na vida dela. Ela tinha recebido um diagnóstico do qual não poderia ter filhos. E eu fui o milagre dela quando ela achou que não teria mais a chance de ter a dádiva de se tornar mãe. Eu fui gerada. Desde sempre, desde os meus 4 anos, eu carrego uma bagagem muito grande. Uma bagagem até difícil de entender para uma criança, porque hoje eu tenho 14 anos, então há 10 anos eu carrego uma bagagem que eu acho que eu nem deveria ter. E apesar de carregar algo tão pesado e tão doloroso, o quanto é tão difícil falar, o Senhor sempre tem me dado força, tem estado comigo e me mostrado que apesar de eu renegar tanto o meu chamado, de eu lutar tanto para subir aqui, falar ou mesmo cantar, Ele tem me mostrado que eu já não tenho mais saída, que o meu lugar não é aqui ou eu não terei outra opção. Aleluia, Jesus. E meio a tudo isso, eu fiquei me perguntando o que eu estava fazendo aqui, o que eu vim falar para a igreja. E eu passei muitas madrugadas em classe, tentando entender. E mesmo assim, o Senhor só falou que eu tinha que mostrar quem eu era. Que apesar de hoje me ver como uma pessoa que parece já estar bem estruturada, que sempre teve a vida muito fácil, ser chamada muito de mimada, nem sempre foi tão fácil. Hoje eu tenho o prazer de poder dizer que a minha casa e a minha vida está em paz. Mas houve um tempo de que eu quem trazia a paz. Eu era o alicerce da minha família, dos meus pais, eu tinha que proteger todo mundo, resolver todos os problemas. E eu era só uma criança, então era muito difícil. Eu não nasci no berço evangélico. Eu comecei a ir para a igreja quando eu tinha 4 anos e eu resolvi aceitar Jesus numa escola dominical quando eu tinha 4 anos. Foi ali que começou as minhas maiores batalhas, né? Porque a partir daquele momento, tudo aquilo que ocorria na minha casa, todas as guerras, todas as batalhas, eu já sabia por que acontecia. Eu sabia que só teria eu que poderia ir buscar para resolver. Isso chega a me lembrar quando eu pedi para Deus uma irmã. Eu pedi que Ele me desse uma companheira e que fosse
Só que, como nem tudo que a gente pede é como a gente quer, o Senhor não faz da forma que a gente quer, Ele só me deu a irmã. Ele não me deu uma companheira em oração. Isso eu tive que plantar nela também. Eu tive que levar ela também. Eu tive que apresentar para ela também o Jesus que eu amava tanto e conhecia. Glória a Deus. E isso também me faz ver que ela é uma maior idade, porque é a pessoa que eu mais brigo, que eu mais me atrito. Não é que eu não a ame, mas é que pelo fato de eu ter pedido ela para ser minha companheira, é onde o diabo mais trabalha para destruir. Porque, como eu era uma criança muito sozinha, eu achava que ela seria a pessoa a quem eu teria conforto, mas em vez disso eu que tive que confortar ela muitas vezes, cuidar e proteger. Sempre foi assim. Então é muito difícil eu ter uma boa relação com ela. Mas em meio a tudo isso, o Senhor sempre me mostrou que Ele estava comigo e que eu queria fugir daquilo, mas que não dava para eu tentar dividir as minhas responsabilidades com Ele, com outra pessoa, ou querer passar o meu chamado para ela, sendo que eu tinha que tomar frente, tomar posição. Então o passo que eu estou dando hoje é muito grande. Estou quebrando uma barreira enorme, porque há meses, há quase um ano, eu não tenho muita coragem de falar da palavra de Deus. E diversas vezes eu fui questionada sobre o quanto eu era crente. E isso deve doer em qualquer pessoa que serve ao Senhor, porque ninguém gosta de ser questionado pela sua fé, ou pelo quanto acredita, ou o tanto que serve. Mas eu fui questionada várias vezes, por muitas pessoas, por parentes, amigos, e isso doía muito. Porque eu sabia o quanto eu gostava de estar na presença do Senhor, mas no último ano eu tive que lidar com a frieza espiritual, e que não se compara a nenhuma das guerras que eu já passei. Porque você lutar com uma guerra que não é a sua, uma guerra para salvar pessoas, é muito mais fácil do que lutar contra si mesmo. Porque você lutar entre a carne e o espírito para sobreviver dentro da igreja é muito complicado. E foi o que eu mais passei no último ano. Eu estava tentando continuar firme na igreja, mas ao mesmo tempo querendo desistir. O desejo de ir para o mundo não estava no meu coração e na minha mente, mas o de simplesmente desistir, o de se isolar, o de perder a fé e descobrindo que o meu lugar era aqui, mas eu queria negar tudo. Eu sabia o que eu tinha para fazer e eu negava a todo custo. O Senhor também me levou a pensar nas seguintes perguntas. Se eu ainda tinha o desejo de agradar a Ele, ou se eu estava mais interessada que Ele agradasse somente a mim. Se o meu único motivo e o desejo de servir a Ele era porque Ele me dava as coisas, e quando Ele não me dava da forma que eu queria, eu só sabia choramingar e fingir que tinha esquecido Ele. Só que quando a gente está feliz, a gente acaba esquecendo muitas das vezes de Deus, esquecendo que foi Ele que nos proporcionou aquela felicidade. E eu passei por isso diversas vezes, porque eu buscava tanto um resultado, e quando o Senhor me dava, eu já estava tão exausta, tão em busca de outra coisa, que eu nem lembrava de me agradecer. Eu acabava ignorando aquilo de tão maravilhoso e indo buscar uma coisa que eu nem estava com vontade. A mesma pergunta continua surgindo. Ele me trouxe a pergunta se eu conseguia notar alguma diferença na minha vida, ou se o meu amor e aquela paixão, aquele anseio que eu sentia por buscar a Cristo quando eu comecei, se ele tinha aumentado ou diminuído. E infelizmente ele tinha diminuído, e muito. Eu não percebia mais o quão afastado eu estava. E eu não estava afastada da igreja, o pior é que eu passava parte da minha vida inteira dentro de lá. Mas não era o ambiente, era eu. Eu já não estava mais tão próxima de Cristo como queria. E eu já não fazia mais a vontade dele como ele desejava. Aleluia, Jesus. E ele me trouxe diversas chances de pedir perdão, de poder me aproximar. E mesmo assim eu continuava sendo ingrata.
E é difícil admitir que às vezes a gente é ingrato e egoísta. E muitas vezes eu fui assim. Não era por vontade, mas como o pastor mesmo falou, ele foi tão machucado e tão ferido que nem a presença de Deus direito ele consegue sentir. E eu passei por isso diversas vezes. Eu me acostumei tanto a sempre receber resultados negativos e sempre estar ferida, machucada, sempre cheia de problemas, que quando algo bom acontecia, eu esquecia de agradecer e de aproveitar aquele momento. Eu passava só a continuar reclamando mais. E aí acabava que os resultados que vinham era como se nunca tivesse chegado. Estivesse na minha porta e eu fechasse. E é sempre muito triste a gente admitir que se afastou do Senhor, de que não sente mais a presença e de que já não tem mais vontade de fazer nada para Ele. Mas continua pedindo mais. E quando a gente não recebe, mas vê uma pessoa do nosso lado recebendo, a gente sente inveja. Não é mentira nenhuma, nem é feio. A gente sente inveja porque a gente vê que a pessoa pediu a mesma coisa que a gente, mas por que ela conseguiu e a gente não? Acho que o modo mais fácil de entender isso é porque ela soube pedir. E além de saber pedir, ela soube se esforçar em buscar. A gente só pede e não faz nada. Ou às vezes a gente só pensa e fala assim: Senhor, você conhece o desejo do meu coração. Mas muitas das vezes tem coisas que a gente precisa falar, que a gente precisa pedir com a nossa boca. Não podemos só esperar que o Senhor, só porque Ele conhece o nosso coração e a nossa mente, entregue aquilo que a gente está pensando ou querendo muito. A gente tem que pedir, tem que se esforçar para ter. E não é só um esforço material de correr atrás, mas é principalmente espiritual, porque quando se é servo de Deus, tudo na sua vida se baseia naquilo. Tudo que você vai fazer gira em torno disso. Todas as suas decisões e ações vão de acordo com isso. E aí, eu fiquei pensando em mais uma coisa e veio mais uma pergunta. Se a minha presença e a minha adoração era tão importante, o quanto disso eu estava dando para Deus? E eu fui fazer um balanço, foi o que eu mais fiz no último mês. Um balanço do quanto eu tinha sido dedicada às obras do Senhor. Muitas das decisões que eu tomei foram erradas, porque eu poderia ter pensado mais, me esforçado mais para ter o resultado que eu queria. Então nunca eu parava para pensar muito. Quando eu tomei a decisão de começar a dar aula para as crianças, não foi só para poder preencher uma vaga ou para poder elas começarem a ter aula. Eu tinha dois propósitos, um em particular muito específico e outro porque foi aonde eu comecei. Foi aonde eu conheci Jesus, o qual eu nem sonhava que existia e que me traria tantas coisas boas. E o fato de eu adorar crianças também me levou a decidir dar aula para elas. Todo dia era uma dificuldade muito grande, porque como são crianças, dão muito trabalho. Mas eu sempre me esforço mais e faço aquilo com vontade, porque eu sei que é ali que começa a elas aprenderem e aí construindo a base do evangelho delas. Eu fiquei muito orgulhosa quando eu vi ele tendo a oportunidade aqui em cima. Eu nem contive a emoção, eu fiquei muito alegre e muito orgulhosa, porque ele falou igualzinho eu tinha falado para ele e explicou igualzinho e eu fiquei muito feliz. Primeiro porque eu vi que ele compreendeu, eu vi que eu expliquei bem, mas porque quando eu vi ele aqui em cima, eu vi a mim, há muitos anos atrás. Eu vi a mesma menina que tinha um desejo insaciável de estar na igreja todos os dias, de subir ao púlpito para cantar, ou para ler uma palavra. E aí eu pensei, há muito tempo eu vejo essa menina, há muito tempo que eu não tinha tanta vontade de fazer algo assim. Há quanto tempo
eu não tenho aquele anseio pela vontade de buscar a palavra ou simplesmente cantar. Foram tantas coisas que vieram me matando por dentro, matando todos os meus sonhos e desejos, que acaba que chega um momento que a gente se desgasta, que a gente desiste. E aí o Senhor me entregou mais uma palavra. Em Jeremias capítulo 2, 1 ao 3. O Senhor Deus me mandou entregar a todos os moradores de Jerusalém a seguinte mensagem: Meu povo, eu lembro de quando você era jovem, como você era fiel e como me amava, quando éramos recém-casados. Lembro de como me seguiu pelo deserto e por terra, onde não havia plantações. Povo de Israel, você era só meu, era sagrado como trigo e colhido primeiro e oferecido a mim. Eu castiguei todos os que fizeram sofrer e fiz cair o mal sobre eles. Eu, Senhor, estou falando contigo. Aleluia, Jesus. Deus tremendo. E mais uma vez, antes mesmo de eu trazer a palavra para a igreja, ele falou comigo. Ele me mostrou que ele sentia de como Deus sente falta quando estamos longe dele. De como ele sente falta da nossa adoração, da nossa presença, de uma simples oração. Uma oração que durava 1 hora, agora dura 2 minutos. E isso dói e é cansativo, porque para alguém que sentava e falava com Jesus, como se estivesse falando com uma pessoa, um amigo visível, porque geralmente a gente ignora o fato de que, apesar da gente não conseguir ver Jesus, é muito melhor sentir. Porque se a gente vê, às vezes a gente acaba ignorando o que está na nossa frente. Mas quando a gente sente, é impossível. É impossível ignorar, porque aquilo toca a gente de uma maneira tão grande, tão especial, que é quase impossível de se ignorar. A gente sempre tem que tentar estar conectado a Deus. É muito difícil, porque a vida espiritual começa a vir aos poucos. Você não sente mais vontade de ir na igreja, daqui a pouco não está mais orando, não canta mais. Daqui a pouco as suas falas e vestes já também não convêm mais com aquilo que você dizia servir. E eu sofri com isso, porque eu passei por uma fase, há 2 anos atrás, dessa. Quando numa sala cheia de professores, eu fui questionada sobre a minha religião. Porque apesar de ser crente, para quem serve ao Senhor e estuda, sabe que é muito complicado. Porque nem sempre as pessoas aceitam aquilo que você segue, né? E eu sofri isso, tanto com professores quanto com colegas. E quando eu entrei nessa sala, a minha mãe também foi chamada. E tinha mais ou menos uns 8 professores. Boa parte dos professores que me davam aula estavam na sala. E todos eles apontaram o dedo e começaram a falar da péssima pessoa que eu era, não aluna, mas a péssima pessoa que eu andava sendo, sobre meu comportamento, sobre as minhas falas, e não tivesse quem estivesse ali que não sentisse que eles estavam falando de uma pessoa que Deus tremendo. eu não conhecia. Eles estavam falando de mim, mas era uma pessoa que eu não conhecia. É estranho quando as pessoas falam de você e você já não se reconhece mais. E foi assim que eu me senti. Porque além de questionarem Deus que eu servia, ainda questionaram o meu caráter e a pessoa que eu era. E isso é muito complicado. Porque eu fiquei sem saber como agir. E não tinha nada que eu pudesse fazer para mudar a situação. Foram, de 2 anos para cá, foram 2 anos muito difíceis. E eu tive que provar que eu não era aquilo que eles falaram. Não tinha que provar para eles, mas eu tinha que provar para Deus que eu não era aquilo. Que eu tinha me afastado dele, mas que tinha chegado o momento de eu reconhecer e me redimir. De eu admitir que pequei e pedir perdão. É sempre muito complicado admitir que erramos. Mas é o primeiro passo para estar mais próximo de Deus. E quando eu passei a mudar o meu comportamento, as minhas falas e o modo de me vestir, não foi só uma mudança por fora, foi uma mudança de fora para dentro.
Porque conforme eu mudava o meu exterior, o meu interior foi sendo moldado. Foi tão moldado que o meu interior surgiu para o exterior. E eu já tinha me tornado a pessoa que eu era novamente. Mas eu ainda continuava lutando com a frieza, com aquele negócio chato de entrar na igreja, de ouvir quantos hinos fossem, de ouvir quantas palavras fossem, de serem usadas várias pessoas para falar com você e você continuar ali, tá? Não derramava uma lágrima, ficava até com raiva. Eu me irei muitas vezes porque o Senhor usou várias pessoas para falar comigo. Só que houve um tempo que Ele ainda usou várias pessoas para falar comigo com amor. Mas houve outros momentos que o Senhor me deu correções dolorosas. E que eu me irei contra Deus e contra as pessoas. Mas eu vi que Ele só estava fazendo isso porque queria agir, porque me queria de volta. E quando eu passei a ver isso contra os olhos, foi o momento em que eu me aproximei mais. Que eu consegui retornar a ser quem eu era. É muito difícil todos os dias, porque eu ainda tenho que lutar todos os dias contra um desânimo enorme que me bate, uma angústia, uma vontade tremenda de desistir, de desacreditar nos meus sonhos, de desacreditar nas minhas vontades. Mas todos os dias o Senhor, quando eu uso alguém, Ele mesmo usa. Ele mesmo me mostra, através de uma palavra, ou de um louvor, ou até de pensamentos, de que, por mais que eu tente fugir de quem eu sou, ou daquilo que é para mim, como me chamar, ou como aquele velho fato de ser escolhido. Ser escolhido é um peso grande, porque muitas pessoas serão chamadas, mas poucas são escolhidas. E ser escolhido é muito mais doloroso, muito mais difícil. Porque além de você ser sábio, se santificar e lutar pelo seu, você acaba lutando pelo colega. Você acaba querendo ajudar e cuidar mais do outro. E durante a minha vida eu tive que cuidar muito da minha casa, dos meus pais, principalmente da minha mãe. Foi desde sempre que os papéis eram invertidos, porque eu era a filha que na verdade parecia a mãe, e a minha mãe era a mãe que parecia a filha. E eu cuidava sempre dela. Então, conforme eu fui crescendo e as guerras foram diminuindo, eu vi que a minha mãe já não precisava mais dos meus cuidados, que agora ela ia poder andar sozinha. Mas aquilo me doía muito, porque eu já tinha me acostumado tanto a cuidar dela, tanto a proteger ela, que quando chegou o momento de eu ser cuidada, eu não soube reagir. E foi um momento que a minha relação com ela se chocou, porque uma relação tão boa, de muita amizade, foi se partindo ao meio, foi se rompendo. A gente vivia brigando, qualquer coisa era motivo de discussão, de virar a cara uma para a outra. E só Deus sabe o quanto aquilo me doía, mas de que eu não aceitava, eu rejeitava, eu continuo às vezes rejeitando o cuidado. Porque eu acostumei a me virar sozinha, a cuidar de mim mesma. Então quando a minha mãe se aproxima para cuidar e me acolher, porque realmente eu preciso, eu não consigo ver as costas, eu fecho a cara, eu ignoro ela. E nem é por mal, é só porque foi um modo que eu encontrei de me cuidar sozinha. Foi um modo que eu encontrei de nunca ficar sozinha, porque a gente sempre acaba confiando que vai ter uma pessoa para cuidar, para proteger. Mas na verdade, no fim, só sobra Deus. E a gente tem que aprender a lidar com isso. E eu passei por muitas dificuldades de ter que lidar com esse fato de que as pessoas nos abandonam nós e que só sobra Deus. E depois que eu criei uma camada de proteção, uma frieza não só espiritual, mas como pessoa, eu não conseguia deixar mais ninguém se aproximar. Todo mundo não iria me ajudar, então eu não queria ajuda de ninguém, eu queria me virar sozinha. Tanto que chegou um momento que eu não consegui mais me virar sozinha. Que eu não consegui nem pedir ajuda. Que Deus enviou uma pessoa que percebeu o quanto eu precisava de ajuda.
essa pessoa foi uma professora minha, uma professora muito especial. Ela disse que eu tinha que sentar com a minha mãe, conversar com ela e deixar que ela me ajudasse. E eu disse para ela que ia fazer isso. Daí ela me perguntou se eu tinha feito e eu menti, eu disse que tinha feito, mas eu não fiz. E parecia que foi Deus falando com ela, porque semanas depois a minha mãe apareceu na escola e essa professora foi falar com ela. E aí a professora perguntou se ela tinha falado comigo e a minha mãe disse que não. E aí a minha mãe ficou sem entender o que tinha acontecido. A professora falou que eu vivia me isolando, que eu vivia sempre com a cara no livro, sozinha, ou então dormindo sempre. E a minha mãe foi e olhou para minha cara e perguntou: é isso que você quer? Você quer viver assim, se isolando das pessoas, se isolando do mundo? E eu olhei para a cara da minha mãe com muita raiva no meio da escola e falei assim: eu quero isso, eu quero viver assim, eu não quero ninguém perto de mim, eu não quero ajuda de ninguém. É isso que eu quero, ficar sozinha. Porque toda vez que alguém se aproxima, vira uma bagunça. Aí a minha mãe ficou muito triste e ela saiu da escola chorando. E eu fiquei lá chorando. Fiquei lá muito triste e ela saiu muito triste. E conforme tudo isso ia acontecendo, o Senhor saiu na tona de que se eu realmente tinha recebido tantas coisas, quebrado tantas barreiras e vencido tantas coisas, como é que eu ia me fechar para Ele, me fechar para o mundo, fugir daquilo que era impossível? Foi difícil de lidar, porque chegou um momento que eu já não conseguia mais. Chegou um momento de que eu coloquei os meus pais em frente a uma situação de desespero, quando pela primeira vez em si já tinha passado pela minha mente muitas vezes o suicídio. E todo mundo sabe que quem se suicida não é perdoado, porque os suicidas não são perdoados. E era complicado ter que lidar com isso, porque esse pensamento vinha constantemente. Não é que eu não tinha mais desejo de viver, é que eu já não achava mais necessário. Eu achava que os meus pais já tinham se resolvido, estavam bem, iriam realizar o sonho e que já não precisavam mais de mim, que a minha irmã ia ficar bem porque eles iam cuidar, que todas as pessoas que eu amava estavam vivendo a vida boa, estava todo mundo bem. E eu achei que já não precisava mais de mim. E aí pela primeira vez, eu tomei coragem, depois de uma briga muito feia que eu tive com meus pais. Eu criei coragem, peguei uma cartela de remédio, daqueles tarja preta, e eu bebi uns 8 comprimidos. Eu não cheguei a morrer, mas eu senti como se tivesse morrido, porque apesar de eu só ter passado mal, muito mal, e ter ficado dias de cama, eu não tive o resultado que eu queria. Mas eu coloquei os meus pais a se sentirem como se tivessem me perdido. E eu me senti como se tivesse morrido. E eu só precisava de um fôlego de vida de novo, que só vinha do Senhor, que era quem eu mais estava evitando. Mas como evitar Deus, se Ele sempre nos vê, nos escuta, conhece nosso coração e nossa mente? Mesmo assim, Ele me mostrou o caminho, me mostrou que, por mais que fosse difícil, agora não é que as pessoas não precisavam mais de mim. Não é por isso que eu deveria partir. Já que eu achava que ninguém precisava de mim, eu pelo menos tinha que lutar pelo meu. Viver indo atrás daquilo que eu precisava. Eu não poderia desistir da vida só porque as pessoas já não precisavam mais de mim. Eu precisava continuar vivendo, porque agora estava na hora de eu ter a minha própria experiência com Deus. De eu parar de lutar pelos outros e lutar agora pela minha caminhada, pelo meu caminho. Deus me mostrou que eu ainda seria colocada em posições
que eu não ia querer, mas que eu ia ser a pessoa que ia resolver. Que eu ia ser usada para curar pessoas que eu nem sabia que tinha ferramentas para curar. E que Ele me levaria ao lugar onde eu mais fui humilhada e lá Ele ia me exaltar. E assim Ele fez. E eu cheguei a duvidar que Ele faria. Mas Ele não me deixou com dúvidas. Ele sempre estava me mostrando o mais claro, o mais possível, que tudo aquilo que Ele já havia me prometido, desde o ventre da minha mãe, desde que eu comecei a lutar pela minha família, de colocar o meu joelho no chão e sempre ir em busca, confiando somente nele, que durante a vida não era por perder isso, que era o momento de eu ter mais sabedoria e buscar Ele cada vez mais, porque é um momento que Ele vai começar a me usar, não só pela minha casa, mas por todos os lugares onde eu passo. Foi somente isso que Ele colocou no meu coração. E Ele também me levou a deixar uma pequena amizade. Há muito tempo eu entrei na internet e vi uma frase, um vídeo. E perante o vídeo eu resumi e tirei aquilo que eu mais achei importante. Dizia que por mais que algumas pessoas acreditavam que o Evangelho era uma pílula da felicidade, não era assim. Por mais que algumas pessoas queriam acreditar que só de estar na igreja você estaria muito feliz, não é assim. O Evangelho não é uma pílula da felicidade. Você pode estar na igreja, estar servindo a Deus com todo o seu coração, mas ainda se sentir infeliz por dentro. E acho que todo mundo chega num momento da vida que pensa que está infeliz. Não quer dizer que a presença de Deus somente já não vai chegar, mas nada na vida mais te deixa tão feliz quanto as coisas te deixaram antes. E você começa a pensar que é porque ali você tem que desistir. Mas não é para desistir. E toda vez o Senhor falava que até os sonhos do meu coração Ele me tinha colocado. E que Ele me daria recursos e ferramentas para conseguir, para conquistar e vivê-los. E só isso que eu queria passar para a igreja, um pouco mais sobre mim, porque apesar de parecer que tudo está sempre muito bem, Deus está sempre com um sorriso no rosto, não é assim que a gente consegue levar a vida. Muitas pessoas escondem as suas maiores tristezas através de um sorriso. E às vezes as pessoas com um sorriso muito grande são as que estão mais feridas por dentro. E nem todas as feridas se veem, muitas delas ficam guardadas. Toda vez aparece alguém para remexer um pouquinho. Mas o importante é a gente saber como lidar com toda essa situação e como agir. Com sabedoria e buscando refúgio somente em Deus. E não se irando e virando contra Ele por achar que a solução